Então, continuando os exercícios, vamos para a aula número 8, o exercício de quarentena, para a turma do 8º ano do Manuel Paulo Nunes. E vamos continuar com os exercícios aí de língua portuguesa. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos ler e responder questões de interpretação e compreensão de texto. Vamos trabalhar aí descritores que envolvem o reconhecimento de expressões características da linguagem jornalística, principalmente. Reconhecer a relação entre expressão e seus referentes dentro das reportagens, notícias, e inferir o efeito de sentido de expressões e opinião em reportagens, ok? Vamos lá. Reportagens. Então vamos ler a primeira reportagem aí do exercício. Anjos de Pedal. A organização Bike Anjo ensina a pedalar e auxilia pessoas que querem usar o veículo como meio de transporte na zona urbana. Então, vamos, logo de início, eu vou fazer o que eu não estava fazendo nas demais aulas, que é fazer as marcações antes de ir para as questões. Ó, organização Bike Anjo, então, isso aqui já deve ser o tema da reportagem, né? Essa organização ensina a pedalar e auxilia pessoas que querem usar o veículo. Que veículo é esse? A bike, né? Ou seja, a bicicleta. Justamente para evitar aqui a repetição do nome bike, bicicleta, ele já coloca o veículo como transporte na zona urbana. Então vamos lá. É como aprender a andar de novo. Ponto final. Veja que eu tenho aspas. Então isso aqui é a fala de alguém. Vamos lá. Assim o jornalista Felipe Teixeira, de 33 anos, de Londrina, definiu a experiência de aprender a pedalar depois dos 30 anos. Então vamos lá. Então, essa primeira frase aqui, ela é uma fala do jornalista, né? É uma fala do jornalista Felipe Teixeira. No caso, ele define a experiência dele em aprender a pedalar depois dos 30. Ele não teve a oportunidade, ele quem, pessoal? Felipe, né? Felipe. Não teve a oportunidade de se aventurar sobre duas rodas. Duas rodas aqui está simbolizando o quê? Bike, bicicleta. Veja que durante o texto, para evitar repetir o nome bicicleta, ele utiliza de sinônimos, de palavras que são equivalentes. Duas rodas, veículo, né? Bike. Então, ele não teve a oportunidade, então no caso o Felipe Teixeira, ele não teve a oportunidade de se aventurar sobre duas rodas na infância. Graças ao grupo Bike Anjo, porém, acabou o desafio depois de adulto. Encarou o desafio depois de adulto e agora se prepara para voos mais altos. Então veja, esse porém aqui era para ele estar aqui. Normalmente se coloca o porém aqui. Por quê? Porque, veja, já inicia assim, ele não teve a oportunidade de se aventurar sobre duas rodas na infância. Porém, graças ao grupo Bike Anjo, encarou o desafio depois de adulto. Então na infância eu tenho uma contraposição aí entre duas coisas. A infância dele e a fase adulta dele. Quando ele era criança, não teve a oportunidade de se aventurar. Mas, depois que se tornou adulto, ele começou a gostar. Ele encarou o desafio, né? Graças, ou seja, no caso, ele só teve essa oportunidade, só encarou o desafio porque o grupo Bike Anjo o auxiliou de alguma maneira. Então, e agora se prepara para voos mais altos. Voos mais altos aí, claro que não está no sentido de voar, né? Está no sentido de encarar novas emoções, novos desafios, né? E aí, novamente, aspas, deve ser uma expressão, no caso aí, do Felipe Teixeira. Meu objetivo é um dia ir de bike para o trabalho. Planeja. Quem planeja, pessoal? O Felipe Teixeira, né? Então, para evitar repetir o nome Felipe Teixeira, ele só coloca planeja Felipe Teixeira, né? No caso, não precisa repetir o nome, porque só se está falando dele nesse parágrafo. Então, eu só coloco o verbo. Então, muito bem. Vamos continuar a leitura. Leitura aqui explicativa, né? O Bike Anjo é uma organização presente em várias cidades. Vejam, eu tive o primeiro parágrafo explicando a experiência de alguém que foi orientado pelo grupo, pela organização Bike Anjo. E agora, no segundo parágrafo, eu vou explicar mais sobre essa organização. Então,
O Grupo Bike Anjo é uma organização presente em várias cidades. Então, o Bike Anjo é uma organização presente em várias cidades, que tem o objetivo principal de ajudar. Então, o objetivo dele é ajudar as pessoas a usarem a bicicleta na zona urbana. Uma das áreas de ação do grupo é a escola Bike Anjo. Então, uma das áreas de ação desse grupo é a escola deles, a escola Bike Anjo, que tem ocorrido no aterro do lago Iguapó uma vez por mês. Como está com A maiúsculo, L maiúsculo, então possivelmente é o nome do local, né? No caso de um bairro, de uma cidade, uma vez por mês, com foco em ensinar quem não sabe andar de bicicleta. Mas a atuação dos voluntários não se limita a isso. Qualquer pessoa que queira aprender a usar a bicicleta como meio de transporte pode nos pedir ajuda. Avisa o voluntário Michael Louis Trevin Jr. Então, o que a gente já tem nesses dois primeiros parágrafos? A gente já tem a oportunidade de saber, primeiro, que é uma organização, o Bike Anjo é uma organização que tem como objetivo principal ajudar as pessoas a usarem a bicicleta na zona urbana. Né? Por que zona urbana? Porque normalmente é onde se tem menos bicicletas, né? O transporte principal não ser veículos automotores, motos, carros. Então, obviamente, a bicicleta fica deixada um pouco de lado nessas circunstâncias, né? E aí, o que a gente sabe também? Como ela é uma organização, essa organização ela é formada por voluntários, né? E um desses voluntários é o Mário Luiz Trevin Jr., que traz, inclusive, tem as aspas aqui, já dizendo pra gente que é a fala dele, né? Qualquer pessoa que queira aprender a usar a bicicleta como meio de transporte pode nos pedir ajuda, avisa o voluntário. O atendimento consiste em ir até a casa do ciclista para acompanhá-lo. Olha esse ló aqui. Para acompanhá-lo. Quem é esse ló? Acompanhar quem? O ciclista, né? Acompanhar o ciclista. Algumas vezes até o local de trabalho ou estudo. Então, mais uma vez as aspas. Damos as principais dicas de segurança, analisamos as melhores rotas, ajudamos a planejar o trajeto, avaliar o tempo necessário para chegar. Dessa forma, transmitimos segurança para reduzir o medo de usar a bicicleta. Explica. Quem explica? O Mário ainda, continuando falando do Mário aqui, né? A fala dele. Então, ele vai aí orientar que o grupo Bike Anjos, essa organização ela não pretende só ensinar as pessoas a aprender a andar de bicicleta, é muito mais que isso. Eles ensinam rotas, dicas de segurança, eles ajudam no planejamento do trajeto, no caso, como se trata de uma cidade, então normalmente o número de veículos é maior, pode ocasionar alguns acidentes. Então, esse terceiro parágrafo vem justamente explicar, aprofundar mais sobre esse grupo, né? O que realmente esse grupo faz. Então, muito bem, vamos lá. O maior temor de quem pensa em pedalar até o trabalho ou a escola é o trânsito. Então, o maior temor de quem pensa em pedalar até o trabalho é o trânsito. Então, o grande temor é o trânsito. Claro, né? Diante de uma cidade, como eu acabei de dizer, a quantidade de veículos automotores, né, obviamente é muito maior. Então, nesse caso, o ciclista ele não fica em pé de igualdade, né? As pessoas têm razão em sentir medo. Os motoristas em geral são apressados, negligenciam os ciclistas e cometem excessos de velocidade. Na visão deles quem, pessoal? Os motoristas, né? Na visão deles, a bicicleta só atrapalha. A falta de capacidade de convivência entre todos provoca muitos acidentes. Critica ele. Ele quem, pessoal? O voluntário lá, né? O Mário Luiz Trevin Jr., que admite o problema, mas defende que a hostilidade do trânsito, as brigas no trânsito, né, não deve impedir ciclistas de irem e virem. Aí abre aspas de novo para outra fala dele, do voluntário. A lei de trânsito define regras para todos, inclusive que os carros devem manter uma distância de pelo menos 1,5 metro em relação às bicicletas. Lembra? Quem que lembra? O voluntário. Pessoal, toda essa forma de fazer perguntas ao longo do texto, a gente vai chamar isso dentro de estilos de leitura, de compreensão,
de monitoramento. Eu estou a toda hora tentando saber para não me perder durante a leitura do texto do que é que se está falando. Eu estou entendendo o texto, né? Quem é que lembra do que esse texto fala, qual é o tema dele. Então, esse monitoramento é muito importante durante as leituras, certo? Obedecer às regras de trânsito é uma dica importante também para os ciclistas, que devem sempre usar as roupas claras. E aqui ele vai, então esse último parágrafo já é, né, dando dicas de como o ciclista pode se equipar, ter equipamentos corretos durante uma viagem de bicicleta, né? Usar roupas claras, bicicleta iluminada, equipamentos de segurança e se planejar para se locomover pedalando. Aí abre aspas. Ter um kit de ferramentas básicas também é recomendável, assim como levar água e usar filtro solar. Depois que o ciclista pega o gosto, não para mais. Avisa. Quem que avisa? Só pode ser lá o voluntário, o Mário, né? Então veja, 2 parágrafos depois, ainda se continua falando do Mário, ainda traz ainda a voz dele dentro do texto, né? No caso, o Mário que é o que representa o grupo Anjos aí, né? Bike Anjos. Avise lembrando que Londrina é uma cidade no Paraná, né? Tem casos agradáveis e paisagens bonitas. É só saber aproveitar. Ensina. Então, quem ensina? Novamente o Mário, né? Então, aqui uma notícia retirada da Folha Londrina. E o acesso foi no dia 19 de 2018. 19/7/2018. Então, vamos lá para as questões, né? Predomina no texto a linguagem informal, coloquial, científica ou jornalista. Vamos aqui alterar só a cor da caneta, porque aí eu já marco para vocês as respostas erradas. Vamos lá. Primeira coisa, informal é a mesma coisa que coloquial, portanto já não pode ser a resposta correta. Científica e jornalística. Pessoal, esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto retirado de onde, pessoal? De um jornal, Folha de Londrina. Portanto, não tem termos científicos, ele é um texto jornalístico, né? Não vou alterar o ponteiro não, vou só marcar aqui. Resposta correta, letra D. Vamos lá. Ele não teve a oportunidade de se aventurar sobre 2 rodas na infância. Opa, esse trecho aí a gente viu lá no primeiro parágrafo, né? De quem a gente está falando? Ele não teve oportunidade de se aventurar sobre 2 rodas na infância. A palavra destacada faz referência a quem? Ao grupo, a Londrina, o Bike Anjo ou ao Felipe Teixeira? Ao Felipe Teixeira. Se você voltar lá no texto, o nome dele, o nome do rapaz era Felipe Teixeira. Certo? Continuar. O trecho é como aprender a andar de novo. É um depoimento, uma explicação, a fala do jornalista, apenas um trecho destacado. Pessoal, esse trecho aqui, ele inclui as aspas, ó. A gente sabe que é como aprender a andar de novo, foi a primeira frase dentro aí do texto, né? Trazendo o depoimento lá do jornalista. Então, é a fala do jornalista. Vamos só rever lá no texto se é isso mesmo. Ó, é como aprender a andar de novo. Assim, o jornalista Felipe Teixeira definiu a experiência. Então, ele só está entre aspas aí, porque é a fala de um jornalista, certo? Não é depoimento, nem explicação, nem apenas trecho destacado, porque é a fala do jornalista. Letra E. Quarta questão. I. Que tem o objetivo principal de ajudar as pessoas a usarem a bicicleta na zona urbana. A palavra que aí faz referência a que? Então, vamos lá. Vamos voltar no texto e descobrir onde é que ela está. Aqui, ó. Bike Anjo é uma organização presente em várias cidades do Brasil que tem o objetivo principal de ajudar as pessoas. Pessoal, esse que aqui, ele está fazendo referência a alguma palavra já dita anteriormente. É tal que se você substituir, retira o que na frase, fica assim: tem o objetivo principal de ajudar as pessoas. Pergunte:
quem ou que tem o objetivo principal de ajudar as pessoas. Obviamente, esse que aqui está retomando a palavra Bike Anjos. Essa organização, né? Então, o que aí está retomando a palavra Bike Anjo. É o Bike Anjo que tem o objetivo principal de ajudar as pessoas. Então, que tem o objetivo, esse que aqui está se referindo a Bike Anjos. Não é as cidades, nem as pessoas, nem o presente. Quinta questão. Mas a atuação dos voluntários não se limita a isso. Isso. Está destacado. Essa palavra destacada faz referência ao trecho. Ensinar quem não sabe andar de bicicleta, usar a bicicleta como meio de transporte, no aterro do Lago Iguapó uma vez por mês. Uma das áreas da ação do grupo é a Escola Bike Anjos. Isso. Vamos voltar no texto para que fique claro aí. Vamos identificá-lo. Veja. Mas a atuação dos voluntários não se limita a isso. Isso que? O que significa isso? Isso que? A ensinar quem não sabe andar de bicicleta. Ou seja, uma vez por mês, essa escola tem o foco de ensinar quem não sabe andar de bicicleta. Mas a atuação dos voluntários não se limita a isso. Não se limita a ensinar quem não sabe andar de bicicleta. Portanto, aí, a resposta correta lá da questão número 5 é ensinar quem não sabe andar de bicicleta. Letra A. Usar a bicicleta como meio de transporte não é, não. Também a área da ação do grupo da escola também não. Pronto, então essas 5 questões aí já resumem bem do que a gente está tratando aqui, né? Que é tentando analisar o texto a partir dos elementos linguísticos que o texto tem, né? Inclusive elementos de coesão. Veja que a toda hora, desde o início da leitura, eu sempre retomava para saber isso que esse pronome se refere a quem, essa outra palavra se refere a quem. Então, essa coesão é muito importante para evitar repetir palavras dentro do texto. Claro, para continuar mantendo aí a unidade de sentido, né? O mesmo tema, a continuidade do tema no texto. Questão 6. O trecho é como aprender a andar de novo. Representa a opinião do jornalista Felipe Teixeira. Essa opinião não é importante para o texto? Obviamente que é importante para o texto. Tá errado aqui é não, né? Invalida o que está sendo dito no texto, ele não está invalidando o que está sendo dito, né? Pelo contrário, reforça a importância do grupo, né? Quando um jornalista ele traz o depoimento e a fala de alguém que foi ajudado pelo grupo, ele está contribuindo para reforçar o lado positivo da matéria. Olha, isso aqui é muito bom. Então, não tem relação com o que está sendo dito? Tem relação. Reforça positivamente o que está sendo dito. Reforça positivamente o que está sendo dito. Tá? Então, no caso aí, trazer o depoimento de alguém que sofreu um acidente dentro de uma notícia, por exemplo. Trazer a opinião de um especialista, por exemplo. Quero falar sobre o câncer, né? A doença do câncer. Eu vou trazer quem? Um veterinário? Óbvio que não, né? Eu vou ter que trazer alguém especialista em câncer. Então, quando eu trago alguém especialista para dentro da matéria, para dentro do jornal, para dentro da notícia, eu dou um lado positivo para o meu texto. Significa que eu não estou falando com base no achismo, sou eu jornalista que acha isso. Não, ele está procurando fontes que possam comprovar o que ele está dizendo. Então, portanto, letra D. Questão 7. Em acompanhá-lo algumas vezes até o local de trabalho ou estudo. A palavra destacada faz referência a quê? Fácil, né, gente? Eu até destaquei quando chegou lá no texto. Acompanhá-lo não é a casa, não é ao trabalho e nem ao atendimento. Esse lo aqui está se referindo ao ciclista, né? Faz referência a ciclista. Ok? A palavra ciclista. Questão número 8. A opinião. As pessoas têm razão em sentir medo. Reforça a ideia de que o trânsito é calmo, pacato, perigoso ou tranquilo. Vem aquela velha história de você ver os sinônimos dentro das alternativas. Olha só, calmo é a mesma coisa que pacato e é a mesma coisa que tranquilo, certo? Então, obviamente,
é uma palavra que vai te deixar muito seguro na hora de responder. Só resta aí, logicamente, perigoso. 9. Representa uma opinião dos motoristas. A bicicleta só atrapalha, os ciclistas não respeitam o trânsito, a bicicleta não é usada adequadamente, os ciclistas cometem excesso de velocidade. Bom, a opinião dos motoristas é retratada lá na fala do Mário. Deixa eu só retomar aqui. O Mário diz assim, damos as principais dicas de segurança, analisando... Não é aqui não, deixa eu só ver aqui. Aqui, na visão deles, de quem? Dos motoristas, a bicicleta só atrapalha, certo? Então a opinião deles aqui é que a bicicleta só atrapalha. Então você já tem aí, obviamente, a resposta correta, que é a letra A. A bicicleta só atrapalha. Essa é a opinião dos motoristas, segundo o Mário. Questão número 10. Graças ao grupo Bike Anjo, a expressão destacada, que é graças, tem efeito de sentido de quê? De ironia, de desdém, de desprezo ou de reconhecimento? Desdém e desprezo têm o mesmo sentido. Desdém é desgosto, desprezo. Ironia, não, ele não está sendo irônico, né? Até porque, pessoal, os textos jornalísticos normalmente não trazem ironia, são textos objetivos, então, portanto, dificilmente tem ironia. Então, graças aí, está dizendo o quê? O reconhecimento. É preciso reconhecer que foi por causa do grupo que o rapaz conseguiu andar, né? Então, é o reconhecimento do grupo. Então, o sentido aí é de reconhecimento. Vamos lá, reportagem. Mais uma reportagem aí para a gente terminar as questões. Falta interligação de ciclovias. A partir de 2 pesquisas realizadas nos últimos 18 anos, o INPU, Instituto... e aqui eu vou explicar o que é INPU, veja. INPU, aí você já fica, INPU, o que é isso? Aí tem logo na frente, Instituto de Pesquisa de Planejamento Urbano de Londrina. Elaborou um projeto de rede cicloviária relativa à bicicleta, né? Que compreende 318 quilômetros. Então, esse instituto ele elaborou um projeto de 318 quilômetros de ciclovias dentro da cidade. Destes o quê? Dos 318 quilômetros, somente 40 quilômetros foram retirados do papel. Pessoal, é interessante até esses termos, né? Retirados do papel. O que ele quer dizer com retirados do papel? Que significa que pegou o papel e retirou? Óbvio que não, né? Retirados do papel está no sentido de concretizados, feitos. Ou seja, dos 318 quilômetros planejados, apenas 40 foram feitos, né? E estão espalhados pela cidade por meio de ciclofaixas e ciclovias, sendo a maior parte concentrada na região central e sul. Para ciclistas ouvidos pela Folha aqui é a Folha de São Paulo, né? No caso o jornal, o problema destas vias exclusivas é a falta de interligação. Então, a Folha aí foi atrás da insatisfação dos ciclistas, né? Para os ciclistas, o problema dessas vias, né, desses 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas aí, dentro da cidade de Londrina, é exatamente o problema da interligação. Ou seja, elas pouco se ligam. São 40 quilômetros, mas em regiões diferentes, em ruas diferentes, em que não há uma interligação. O gerente de projetos viários do órgão, Cristiane Biasono, reconhece que a conexão está muito distante da proposta apresentada pelo INPU. Qual é a proposta apresentada pelo INPU? Esses 318 quilômetros, né? Está muito longe, de 40 para 318. Aí vem as aspas. Para ter conectividade entre todos os trechos de ciclovias e ciclofaixas que Londrina dispõe atualmente, eles deveriam estar na mesma região, por exemplo, o que não acontece. Pontua. Quem pontua? A Cristiane, né, que é a gerente de projetos. O traçado desta rede foi feito com base em uma pesquisa realizada com ciclistas em 2006 e outra entre 2013 e 2014. Aí, novamente aspas, né, já trazendo a voz dela aqui. O Instituto se norteia nas vias mais citadas como utilizadas, nas estatísticas de acidentes, na disponibilidade de área pública, dando preferência para ciclovias, explica.
Então vamos lá. Segundo a engenheira civil, o principal desafio para a construção de novas ciclovias esbarra na questão dos recursos ou a falta deles. Óbvio, né? Recursos aqui tá como sinônimo de dinheiro, de verba, certo? Ou falta deles. Obviamente não tem como construir se não tem dinheiro. Aqui a questão de engenheira civil é porque, obviamente, pessoal, como eu disse nas questões anteriores, eu tenho que trazer dentro das notícias, dentro da reportagem, pessoas que entendem do assunto que eu estou falando na reportagem. Se eu estou falando aí de ciclovias, ciclofaixas, obviamente quem constrói, né, essas ciclovias e ciclofaixas são os engenheiros civis. Então, ela aponta que existe algumas frentes. Ela quem, pessoal? A engenheira aqui, né? Ela aponta que existe, ela aponta, que é porque está faltando ar, né? Ela aponta que existe algumas frentes que o poder público tem trabalhado para tornar o projeto uma realidade. Aí vem aspas. Pode ser buscado recurso municipal, estadual e federal. O projeto Superbus contempla mais 15 quilômetros de ciclovias. Temos a participação de empresários a partir do momento que aprova o EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança, dos empreendimentos considerados pelos polos geradores de tráfegos. Uma outra maneira é expandindo a rede à medida da abertura de novos loteamentos. Então, ele admite aí, pessoal, que existem parcerias, né? Municipal, estadual, federal, mas também se admite aí que empresários possam também colaborar para a construção dessas ciclovias, ciclofaixas, uma vez que isso beneficia a própria população, né? Então vamos lá. Questão número 11. A partir de duas pesquisas realizadas nos últimos 18 anos, a expressão a partir de duas pesquisas em destaque, no caso a partir de duas pesquisas, evidencia uma das características da reportagem que é a parcialidade, a imparcialidade, a falta de compromisso ou desleixo da escrita. Bom, pessoal, característica da reportagem não é a falta de compromisso, né? Então isso aqui, obviamente, já está descartado. O desleixo na escrita, ou seja, não preocupação com a escrita, quem escreve reportagem, escreve texto de uma maneira geral, precisa ter uma preocupação com a escrita. Portanto, está errado. Sobram duas alternativas, a parcialidade e a imparcialidade. Então vamos lá. O que é ser parcial? Ser parcial aí, pessoal, é você estar de um lado. Quando você vai mostrar determinada matéria, se você mostra os dois lados, você é imparcial. Se você mostra apenas um lado e não dá preferência para o outro também falar, obviamente você está sendo parcial. Então aí no caso, obviamente, uma característica da linguagem jornalística, da reportagem, da notícia, é ser imparcial. Ou seja, olhar os dois lados, né, do mesmo problema. Questão número 12. Destes, somente 40 km foram retirados do papel. A gente até sublinhou lá quando fomos ler, né? Destes aí significa o quê? Os 318 km. Obviamente aí questão super fácil. Acredito que todo mundo acertou, né? Questão número 13. A opinião dos ciclistas em o problema destas vias exclusivas. Salnara, por favor, feche bem aqui a porta. Sonara, tô com calor aqui, meu amor. Não posso ligar o ventilador porque faz barulho. Só que a TV faz barulho, a luz faz barulho. Por favor, feche bem aqui pra eu terminar o vídeo. Meu Deus. Então vamos lá, questão número 13. A opinião dos ciclistas em o problema destas vias exclusivas é a falta de interligação. Então, vamos lá, a opinião deles aí é irrelevante para o texto? Irrelevante não, né? Como eu já disse, é importante trazer, no caso, se o repórter for mostrar um problema, é importante saber por que aquilo é um problema, né? Então, a opinião das pessoas que utilizam não é irrelevante. Reforça positivamente o texto, reforça negativamente o texto, não traz nenhum acréscimo. Traz acréscimo. Reforça negativamente, não reforça negativamente o texto. Ele pode reforçar negativamente a questão das vias, que elas têm problemas. Mas para o texto não há nenhum problema. Então reforça positivamente o texto.
a opinião, né, de ciclistas, a opinião de pessoas, de especialistas dentro de uma reportagem é super importante e reforça positivamente o texto. Ok? Questão número 14. Cristiane Biasono reconhece que a conexão está muito distante da proposta apresentada pelo INPUL. A expressão destacada sugere a conexão está de acordo com a proposta? Ora, se está muito distante, não está de acordo. Não está deixando a desejar? Está sim. Na realidade, não condiz com o que está na proposta? Exatamente. Letra C. Não condiz com o que está sendo proposto pelo INPUL, né? O INPUL tinha 318 quilômetros, pessoal, só foi realizado 40. Portanto, óbvio que está muito, mas muito distante mesmo. Portanto, na realidade, não condiz com o que está na proposta pelo INPUL. Ok? Questão número 15. Esbarra na questão dos recursos, ou falta deles. Deles o quê? Dos recursos. A expressão destacada faz referência a recursos. Por que ele colocou deles? Para evitar repetir a palavra recursos. Então, questão super fácil aí, né? Questão 16. Ela aponta que existem algumas frentes. A expressão destacada faz referência a quê? Pessoal, ela aqui está se referindo à última parte do texto. Refere-se a engenheiro civil. Ela que está falando na última parte, né? Portanto, aí, resposta correta, letra D. E, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Mais uma vez, se esse vídeo contribui para você de alguma maneira, curta o vídeo, compartilhe, certo? Avise seus colegas, manda para alguém que precisa estudar. Grande abraço para vocês, até o próximo episódio aí, aula número 9. Tá chegando. Abraço.